Atenção, Marcão. Atenção. Bom dia, bom dia, bom dia, Londrina, cidade maravilhosa, cheio de encantos mil. Eu não sei para quem cantar essa música, mas essa é de Londrina e alguém imitou por aí. Essa é a cidade maravilhosa e hoje eu tenho o prazer de receber aqui esses sujeitos que escreveram um livro que é muito mais do que um compêndio alimentar. Um prato cheio de história é o subtítulo. O título, Comida Multicultural em Londrina. Um livro escrito pelo Bernardo Pellegrini, Maurício Arruda Mendonça e Marco César Pellegrini. Mas eu já estou com eles aqui no estúdio e antes de começar esse bate-papo eu comentei o seguinte: amigos, vocês não escreveram um livro apenas alimentar, sobre gastronomia, sobre comida. Não, vocês escreveram um livro, não sei se a palavra é definitivo, mas é aquele que eu li, que mais reúne histórias e o porquê que Londrina se transformou em Londrina nesses últimos 90 anos. É um livro tão completo, tão histórico, tão saboroso no sentido de ler, agradável, leve, que aí eu recebi esse livro, hoje é sábado, eu recebi esse livro na quinta-feira à noite do Bernardo lá em casa, lá na agência, e li ele em 2 dias. Lendo de 2 em 2 horas, devagarzinho. Eu acabei hoje de madrugada, eu li inteiro, não consegui parar de ler esse livro maravilhoso. Então, antes de mais nada, bom dia, Bernardo Pellegrini, escritor, jornalista, músico e produtor cultural, nascido em Londrina em 58, trabalhou em grandes veículos de imprensa, compôs trilhas para o teatro. Parece que é tão pouco que você fez, olhando assim, rapaz, mas você já trabalhou tanto, esse Bernardo Pellegrini. Lançou diversos CDs autorais, atuou como secretário de Cultura de Londrina, liderando o Promic. Liderando não. Foi uma criação sensacional Promic, exemplo nacional. Só Promic já daria vários programas a gente falando sobre Promic. E em 2020 criou o projeto TV Ber, que conta a história da cidade pela cultura. Esse sim, esse projeto é maravilhoso. Eu sou sempre o seu voluntário toda vez que você precisar contar a história de Londrina. Recebeu prêmios por sua trajetória artística e cultural e tem que receber um prêmio por esse livro também, Comida Multicultural. Bom dia, bom dia, bom dia, Bernardo Pellegrini. Bom dia, Marcão. Uma alegria estar com você novamente, uma alegria dobrada vendo você tão feliz com a leitura do livro, que é o que a gente, é o nosso sonho, Maurício, Marquinho, eu. A nossa recompensa é realmente as pessoas gostarem e ter, como de fato você disse, uma história da cidade a partir da vida cotidiana das pessoas, né? A história geralmente é contada pelos grandes movimentos dos imperadores, dos reis, né? Dos grandes políticos, mas quem faz a história real são as pessoas comuns. É o que aconteceu em Londrina, né? Exatamente, Londrina é um exemplo único, uma cidade nascida no século XX, a partir da democracia americana, né? Uma coisa que deu um novo impulso no mundo, né? A vida democrática nos Estados Unidos expandiu, a Revolução Americana expandiu essa ideia do cidadão, da cidadania, né? Então, a Londrina é uma cidade construída por pessoas comuns que vieram de tudo quanto é canto, trazendo cada um a sua receita de vida, a sua receita para levar à mesa, assim, os italianos, os alemães, os pretos, de todos os cantos do Brasil, os árabes, chineses, russos, até venezuelano tinha plantando abacate em Tamarana, Marcão. Não, é sensacional. Ó, lógico que a gente vai dar spoiler do livro, né? Ah, não vou dar spoiler. Não, vou dar spoiler sim, porque se eu abrir em qualquer lugar aqui, conta uma história, porque esse livro ele é muito multifacetado. Então, qualquer página que você abriu, arranca ela, sai para ler, depois você volta, arranca outra página para ler no bom sentido, porque eles são histórias separadas, tem o quê? Aqui, mais de 255 páginas da história de Londrina. Maurício Arruda Mendonça, escritor e dramaturgo. Dramaturgo é uma coisa chique, né? Dramaturgo, né, cara? Dá nome, né? Dá nome, né, cara? Né? Enche a boca, né? Orgulho de pai e mãe de família, inveja pro resto da família que não é. Meu filho é dramaturgo, é bom. Aí a família toda sabe o que é dramaturgo. Esse cara deve ser rico, né, cara? Exatamente. O nome é difícil e o pessoal não sabe o que é. Dramaturgo. Agora sim, doutor em estudos literários pelo UEL. Doutor. É diferente. Aí, agora é doutor.
doutor. Com tese escrita em alemão. Olha só. Ele exagera. Ei, eu não tenho catedrática para entrevistar esse cara, não tem catedrática. Tem 14 livros publicados, recebeu os prêmios Shell do Rio de Janeiro de melhor autor teatral em 2008 e 2012. Em 2013 e 2014 recebeu o Fringe First Award, concedido durante o Festival de Teatro de Edimburgo. Em 2021, seu livro Kafka e Schopenhauer, Zonas de Vizinhança, recebeu o prêmio Mar de Andrade, categoria Ensaio Literário, promovido pela Biblioteca Nacional. Amigo, é orgulho da família mesmo. Tem muita gente que não sabe nem o que eu falei aqui, cara. Agora, com toda certeza, é muito estudo, é muita dedicação, é muito tempo estudando, né? Maurício, bom dia. Bom dia. Um abraço para todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui, Marcão. O Marcão é uma pessoa tão famosa, primeira vez que eu estou conhecendo ele. Ah, famoso. Minha pessoa, família pensa a mesma coisa, você é dramaturgo. É nós dois, então, Marcão. Mas sempre perseguindo você nas suas inserções pelas TVs, etc. Amém. Mas é muito bom estar aqui para falar desse livro, né? Foi um trabalho muito alegre, muito feliz de poder falar de Londrina, que é uma coisa que a gente gosta muito, né? Que acho que é importante a gente estar cada vez mais estudando Londrina, compreendendo Londrina, vendo a grandiosidade que a cidade tem. Porque não para o estudo, né? Não para, né? Não para. Não para. É incrível porque Londrina, onde quer que você observe a cidade, você tem pontos a falar. Você tem, né? Se vamos pegar um tema assim, educação física. Nós tivemos um panteão de professores de educação física espetaculares. Espalhados pelo mundo fazendo medalhas por aí, né? Então a gente dá essa pequena contribuição nossa. Logo, Maurício, vocês três, logo nós teremos um livro, tem que ter um livro sobre o impacto de todos essas novas levas, né, de etnias que estão chegando na cidade. Sim. Né? Haitianos, angolanos, africanos em geral, né, nigerianos, que eles trazem alimentação, eles trazem música, eles trazem cultura, tradições, é muito importante. E a cidade consegue absorver. Sim, estão impactando positivamente essa cidade, fica muito mais multicultural. E é importante, inclusive, até o Bernardo lembra bastante isso no livro, né? Como você deve ter visto, Londrina, nosso filho já diz, né? Uma cidade de braços abertos. Então, todas as pessoas são bem recebidas, abrigadas, né? Eu já fiz entrevista com várias pessoas do meio cultural, e principalmente dos anos 50, Roberto Coll, que foi um amigo, né? Criou o GPT. E ele falava que a coisa mais extraordinária que ele via em Londrina, que era uma cidade que você chegava, demonstrava ao que você veio, o que você fazia, ele era acolhido imediatamente pela cidade. Então, ele fala que havia um congraçamento, essa lógica do abraçar o novo, a pessoa que vem de fora, é uma característica nossa que soma pra gente, né? Nós somos todos filhos da experiência londrinense, né? Só lê o livro que você percebe. Do início, não vou contar. Vou. Logo no comecinho tinha aí 2.000 pessoas em Londrina de 29 etnias. Não, calma aí, cara. Como assim 29 etnias? Para isso e muito mais, tem também Marcos César Pellegrini, editor. Outro cara top. Hoje eu vou dizer, eu não vou falar nada, mas eu vou continuar falando sobre esse livro. Editor, historiador, autor de materiais educacionais dos mais importantes, graduado em História pela Universidade Estadual de Londrina, MBA em Transformação Digital na Educação pelo Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação, IGTI. MBA em Transformação Digital. O mundo está cada vez mais digital, mas a gente não abandona o bom e velho livro. Bom dia. Bom dia, Marcão. É um prazer estar aqui. Bom dia, ouvintes. Muito legal estar no rádio, né? Isso. Rádio, esse veículo tão importante, né? Para a história do Brasil, falando em história, né? E agradecer muito o convite, tá? E fiquei muito feliz com as suas palavras sobre o livro. Poxa vida, como o Bernardo disse, a gente trabalha pesado com esse objetivo, de fazer um material significativo, relevante e prazeroso para as pessoas lerem, né? Então foi realmente, achei você falando isso, eu fiquei mais convencido que a gente conseguiu atingir nosso objetivo. E eu comentei com você que você tem um MBA em Transformação Digital. Nós estamos no rádio falando de um livro. Não, calma aí. Nós não estamos em 1960, a gente não está em 1960. É tudo ao mesmo tempo agora. Né? Cara, nós estamos em 2025 praticamente, nós estamos falando no rádio, um veículo que tem décadas, não é verdade, no mundo, e nós estamos falando do livro. Nós estamos falando sobre transformação digital, mas nós estamos falando de produtos analógicos, não é, que fazem sucesso. Sensoriais, né? Sensoriais, Você pega, cheira, sente. Não é? O rádio continua sendo importante, e o livro, que muita gente fala, mas eu me lembro, amigos,
2000 mais ou menos, 1999, 2000, quando alguém falou assim, a partir do ano 2000 o papel vai sumir. Eu fiquei pensando comigo, mas será que eu gosto tanto daquele cheirinho de velho, aquela coisa, será que vai sumir mesmo? Ah, sumiu sim mesmo. Triplicou. Você lembra que eles falavam que a ópera ia acabar? Né? A ópera ia acabar. A TV, o cinema ia acabar, a TV ia acabar com o cinema, o videocassete ia acabar com a TV. Nada acaba. Só soma. Só transforma, tudo se transforma, sintetiza e se processa. Né? O caso do livro é que foi descoberto um formato, né? Esse formato que é inigualável. Você está na mão, o prazer de passar as folhas, de ler, esse formato é eterno aí, né? Agora, esse formato aqui que eu percebo, aí vou dar spoiler inteiro dele, é o seguinte, me parece assim, é o estilo, cada página é uma história, né? Cada página é uma história. Se você abrir ela no meio, como eu abri aqui, eu tô ali falando sobre os bailes, eu lembro muito bem aqui, alô, alô, carnaval, a respeito do dia 13 de setembro, que foi ontem, né? Foi o Dia Mundial da Cachaça. E nós temos aqui um alambique, que é um dos únicos da cidade de Londrina que continua mantendo uma cachaça maravilhosa. E o Marinódio, que fez o hino do carnaval brasileiro, que é a marchinha da cachaça. Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água. Ele era um baiano, que veio para cá, passou por aqui, gostou da redondeza da Vila Matos. Você viu que eu gostou do movimento. Gostou do movimento, do embalo e ficou, né, cara? Amigos, é assim, lógico, cara, as perguntas mais óbvias é aquela, né? Por que você escreveu o livro? Não vou perguntar isso. Não vou, eu vou pular isso. Porque todo mundo já sabe, porque era necessário, né? Mas vocês reuniram muita história da cidade como um todo, não foi só da gastronomia, não é? O que foi essa conversa? Então, tá, lá atrás, Londrina não está fazendo 90 anos, ela tem uma história de 100 anos. Vocês resgataram que a primeira reunião para falar, pessoal, vamos criar uma cidade, tem 100 anos. Isso, que a cidade nasceu, né, assim, mitologicamente, porque já existiam os povos originários aqui, existia uma civilização fantástica, mas essa expansão europeia pelo mundo, que é traduzido pela expansão do trem, né, das linhas férreas, os ingleses eram colonizadores, onde eles levavam o trem, a coisa florescia. E o Major Ferraz, ali que a fronteira agrícola brasileira acabava ali em Cambará, né? Então veio uma missão Montagu com Lord Lovat, né? Que era um grande financista inglês do Banco Rothschild, né? E eles vieram para fazer negócio, para prospectar negócio. Eles queriam comprar a fazenda do Ferraz. Ferraz falou, ó, melhor comprar minha fazenda, tem essa área toda do Ivaí ao Tibagi, são milhões de hectares, né? Que se você trouxer o trem, que o Major queria levar o trem até lá para escoar a produção, que era grande dificuldade nesse momento. Porque plantava e não tinha como tirar nada daqui. Aí foi onde esse jantar, que a gente começa o livro nesse jantar, que a gente, os memorialistas, a Companhia de Terras, né? Que foi criada para fazer esse grande projeto de colonização e durou até a Segunda Guerra Mundial, porque depois os ingleses se retiraram, tiveram que fazer esforços de guerra, pegaram todo o dinheiro que tinha no mundo inteiro para enfrentar a guerra, né? Então essa presença do Lord Lovat, essa relação, foi brindada, teve um tintim, Marcão, com um grande jantar, a francesa, que eram como os barões do café da Avenida Paulista, serviam os comensais, né? As porcelanas, os cristais, a criadagem toda bem trajada, aquele modelo, né, aristocrático, 100 anos atrás, né? Então a gente recupera o cardápio desse jantar e aí já chama o Greg Smith para fazer a primeira caravana. Eles vêm, abrem a clareira ali, onde hoje é o Marco Zero. Agora, você imagina, segura, você imagina então, há 100 anos atrás, nós tínhamos no meio de um mato, não é verdade? Eu imagino o tamanho da muriçoca que existia por aqui, imagina as formigas gigantescas, o que mata mesmo? Não é o leopardo, o jacaré, o tigre. É um inseto. É um inseto. É um inseto no seu olho. Eu quando fui para a Amazônia, o pessoal falou, cara, eu tô com medo desses bichos grandes. Eu falei, não, quem vai matar você se matar? É aranha, é escorpião, é formiga. É pequenininho, o pequenininho vai te toma conta do pequenininho que o grandão não Quem tropeça em Pedra Grande, né? É só as pedrinhas que derrubam aí. Exatamente. Então, aí a gente observa que toalha de linho, criadagem bem trajada, havia carta de bebidas com os melhores vinhos, champanhes e licores importados. Foi com eles que os convivas daquela noite histórica ergueram as taças para um brinde para ato especial. Nascia Londrina. Então, no meio daquela mata, tudo inóspito, os caras tinham aquela finesse
não é? Eles tinham um cardápio francês, um cardápio já importado. Aristocracia. Aristocracia. Já começa o Londrina nessa base alimentar também, não é? Exatamente. Aí você tem a comida dos indígenas e a comida brasileira, a tal da paulistânia, porque Minas e São Paulo eram um estado só, né? Então, isso, a outra coisa que você revelou aqui, rapaz, a paulistânia pegava tudo, até Minas Gerais. Isso. Só era só o Rio de Janeiro e embaixo do Rio Grande do Sul. O símbolo dos tropeiros, das tropas, o feijão carreteiro, Comida seca, né? Comida seca, o pilão, toda essa coisa que é mineiro e paulista que acabou sendo o grande DNA, né? O grande elemento da culinária londrinense, brasileira em geral, né? Do Sudeste, do Sul, que é baseado no arroz, feijão, né? A farinha, a carne, né? A carne de caça primeiro, a anta, o tatu, né? As aves, os peixes, muito peixe, Marcão, muita mandioca, toda a tradição indígena. Os indígenas é que construíram tudo nesse país, né? Mas quando eles vêm para cá, a caravana chega a Londrina. Quando chega a caravana em Londrina, e aí vamos se desmatar tudo isso. E aí o que acontece? Não tem lugar para comer. Aí você tem a caça, na verdade, você tem o indígena, que algumas tribos eram mais pacíficas, né? Outras nem tanto, caigangues tinham um formato diferente dos guaranis, né? E aí aceita o homem branco, no bom sentido, e essa mistura entre... Rapaz, esses caras eram muito bravos, né, cara? Porque os caras vinham com o facão, vinham desbravando tudo. Tinha uma tradição paulista, né, dos bandeirantes de caçar, matar índio, né? Isso era uma perversidade enorme. Tem uma história, Marcão, de que um desses grandes, Boba Gato, levou 2.000 indígenas escravizados de Apucarana até São Paulo, fundaram a freguesia do Oeste de São Paulo, indígenas de Apucarana. Então esse ciclo, né, da expansão é mundial, né? Em vários lugares dizimaram índios, né? Nos Estados Unidos, né? A cidade, a gente está tentando fazer uma correção histórica dessa barbárie. Falta ainda uma correção e uma valorização e uma retratação disso tudo. Sim, na verdade, ali há uma espécie de vazio demográfico indígena na região de Londrina, né? E isso se dá por esse fato da preação de índios e levar tudo para a freguesia do Ó, Manuel Preto, os bandeirantes, já no século XVII já deram uma esvaziada aqui. Aí começa a vir gente de todo mundo, Marcão, e aí você tem a troca, porque isso é uma coisa que o Maurício conhece bem, trabalha bem, essa coisa da pessoa vir e dar certo. Porque você tem, assim, o sucesso é uma coisa assim, o êxito, né, é uma coisa que anima. Então, a Londrina da nossa infância, dos anos 50, 60, 40 até, é uma Londrina efervescente, uma cidade vibrante, uma cidade, porque muita gente ganhando a vida com dignidade, ganhando dinheiro, acumulando comprando seus terrenos, fazendo a sua vida, né, e trocando. Aí você começa primeiro a comida de pensão, que é uma coisa que a gente viu muito bem da nossa família, Pensão ao Paraná, dos pais do Domingos Pellegrini, é citado no livro, né? O Dinho tem muito texto, muita emoção concentrada nessa coisa. Ele vivenciou isso, né? Vivenciou, tem relatos maravilhosos do Domingos sobre essa situação. Aí vem os restaurantes, aí você começa a profissionalizar. O Ribeirama, aí você tem o bairro chinês, 4 ou 5, primeiro foi o Matsu, né? Um chinês perdido aqui em Londrina, tinha um fotógrafo, se juntaram, montaram um restaurante, e a comunidade japonesa não tinha onde comer, eles faziam comida chinesa e japonesa. Aí você tem os sírio-libaneses, você tem aí a carne, as churrascarias, né? O auge, né? O Garcia vai buscar o Nelore, aí a gente começa a servir cupim, né? Você sabe que o rodízio, ele nasceu em Londrina. Existia já o espeto corrido, que era uma carne só, era disseminado no Brasil inteiro, principalmente do sul, né? Mas o rodízio de diversas carnes, você tinha frango, peixe, linguiça, porco, o cupim, a chopin, a gaúcha, a Campo Grande, né? Foram grandes. E quem vinha para cá ficava estonteado, né? O depoimento do escritor do Antônio. João Antônio. Rapaz, ali você tem que ler o Antônio, assim, ele foi impactado de tal forma com Londrina, pela comida, ele falou, cara, isso não existe. Essa cidade não existe. O que aconteceu nessa cidade? Que eu vou num quarteirão, eu tenho comida tailandesa, japonesa, africana, portuguesa, árabe,
não é? E aí ele sai de Londrina dizendo o seguinte: esta é uma Nova York no Isso. interior. É Porque fascinante. é fascinante. E a gente não consegue observar isso. E eu estou voltando atrás. Você pode ver que você está indo para frente, eu estou indo para trás. Ó. Palmito Jussara. Não existe mais o palmito. Né? Porque, querendo ou não, depois virou o pupunha, e aí é uma variedade mais diferente. Mas lá atrás, quando todos Ciclo chegou para extrativista, né? cá, Acabou. quando eles chegaram para cá, eis uma cidade que tinha, e todo mundo ainda pergunta, qual que é o prato típico? Depois eu li aqui, o chefe Taíco comentou o seguinte, ó, na opinião dele seria a galinhada, né? Vamos lá na frente. Mas começou o palmito a ser também uma fonte de sobrevivência, porque eu imagino esses caras aqui, aí os ingleses vêm e falam, pessoal, eles chique, comendo a francesa, e aí a galera que vinha para desbravar tudo isso não tinha o que comer, se mistura com a comida dos índios, mas aí começa a dizer o seguinte, essa terra é legal. Porque aí há 2 milhões, não sei o que, tempos atrás, não sabemos, a gente não imagina isso, mas Londrina tem um aquífero Guarani que tem uma qualidade de água excepcional e também terra vulcânica. Cara, nós temos uma base vulcânica A fertilidade da sensacional. Terra foi um longo período de milhões de anos de sedimentação de basalto, né? Dos vulcões, né? Atenção londrinenses, nós temos ainda lugares em Londrina que verte fumaça. Tem. Eu estava estudando Londrina a respeito do aquífero Guarani, o Trópico de Capricórnio, que passa tudo aqui por aqui, porque nós estamos fazendo uma pesquisa, e aí eu chamei antropólogos, geólogos, sociólogos, tudo para a gente discutir a respeito de Londrina. Por que essa terra é vermelha? Por que essa terra é tão fácil de se plantar, não é verdade? Ela tem tanta qualidade, fértil. E aí vem esse pessoal todo e começa a descobrir essa terra com essa qualidade. E aí, logicamente, você imagina os ingleses fazendo propaganda, porque eles compram um montão de terra e falam o seguinte, o que vão fazer agora? Vão vender para esse pessoal todo. Em vez de fazer propaganda só no Brasil, fizeram propaganda na Europa também. E quando você faz uma propaganda na Europa, o que acontece na Europa? É muito mais fácil de ver o pessoal, eu vou lá para o Brasil. E foi um período de guerras, de muita pobreza, né? 29, mais ou menos, depois da Primeira Guerra Mundial. E a seca do Nordeste também, expulsando as pessoas da sua terra, né? Veio todo mundo para essa perspectiva que os ingleses iniciaram um novo ciclo de colonização no Brasil, sabe, Marcão? Você pegar o Brasil litorâneo, o Brasil das sesmarias, né? Da grande propriedade, do latifúndio. Você pega, os ingleses não estavam interessados em vender terra, eles estavam interessados na madeira que eles levaram embora e estavam interessados em ser dono do comércio de café, levar para Santos e controlar a bolsa, porque eles não ganhavam dinheiro vendendo propriedade, não era um capitalismo patrimonialista, ele era modernizador, né? Ele levava uma nova visão e o Londrina se beneficiou de todo esse cenário, esse contexto mundial, né? Você imagina isso? Numa cidade como aquela, 1929, 1930 mais ou menos, o mundo explodindo em guerra, e alguém fala, pessoal, vamos descer para o Brasil, vamos embora. Tanto é que a quantidade de japoneses que vieram aqui, que aí na hora de fazermos as nossas primeiras feiras, eu descubro quando as primeiras feiras foi o mercado Shangri-La. Isso. Não é verdade? Exatamente. Tem o mercado Shangri-La aqui e depois tem o mercado lá da Vila Casone. Antes ainda foi no aeroporto, Marcão, que as pessoas traziam verdura e o povo ia comprar lá no aeroporto, as caixas ficavam ali. Antes do Mercadão chegar, não tinha nem onde levar os hortifrutigranjeiros, esses alimentos perecíveis. E aí o Brasil sofre um baque na parte comercial, muitos japoneses foram embora, não é verdade? Os DKC. Os DKCs, e aí Londrina começa assim, ter uma diversidade um pouquinho maior, porque até então os japoneses eram assim, a cada 10 pessoas numa feira, 7 ou 8 eram japoneses expondo as suas comidas, não é verdade? As suas tradições. Exatamente. É uma história impressionante, porque os japoneses foram os primeiros a poupar. Eles vieram para o interior de São Paulo, eles não tinham uma vida social, poupavam. Então, quando a Companhia de Terras iniciou a comercialização dos lotes, eles foram os primeiros a ter uma poupança já guardada para comprar terra, para ser dono do seu negócio, você vai desempregar, não é? Só para vocês terem noção, você sabe por que encontrou o arroz e o feijão? Não? Tem que ler o livro. Tem que ler. Não vou contar, tem que ler o livro. Comida de pensão, eu tenho aqui a fotografia da pensão Alto Paraná, onde tem um texto maravilhoso do escritor e memorialista Domingos Pellegrini, que relata suas lembranças de criança na pensão Alto Paraná. A cada página que eu vou aqui desfrutando e degustando, é uma história maravilhosa. O prato feito, como é que se monta um prato feito? Como assim um prato feito, gente? PF. Como é que se monta o famoso um PF. Não é? Não, Bom demais. não é? O prato feito como? O que agradaria uma pessoa? O que você vai misturar ali para agradar
gente de 10, 20, 30 etnias que estavam reunidos. Você coloca o quê? Eu coloco um pouco mais de feijão, um pouco de batata, Isso. um pouco de cenoura. Sabendo que a batata na Europa era a sobrevivência de todo mundo, em Isso. pós-guerra era batata. Isso. A maioria dos países na Europa de pós-guerra, a batata... É americana a batata, A né? batata Americana americana. é peruana. Como é que vem para cá? É porque os navios ingleses, os navios que vinham da Inglaterra, trazendo escravos, quando voltavam vazio, precisava fazer calagem, quer dizer, você tinha que botar peso no navio para ele não adernar. Então eles levavam a batata, fazia peso, chegava lá, dava para os porcos comer. Ah, que maravilha! A música encantadora das ruas. Eu sou do tempo que cada barulho significava uma coisa. Né? Pam, pam, pam. Bucheiro, Bucheiro. padeiro, leiteiro. Era Isso, sorvete. sorvete. Sorvete, né? Os barulhinhos, as barulhinhas. Aí ele fazia assim, tá, 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 tá. Era o biju. Era o biju. Presta atenção, ó. Londrina acelera. Anos 40. A produção do café ocupa toda a zona rural. Os londrinenses constroem uma cidade cada vez mais dinâmica. Até o final da década, ela teria 35 mil habitantes e 6 mil edificações. Na gestão do prefeito Hugo Cabral, avança a pavimentação nas ruas. Vocês não contaram a história da alimentação, cara. Vocês contaram a história dessa cidade nesse livro maravilhoso. Que coisa linda. Os barulhos das nossas ruas, a Feira Livre, a primeira Feira Livre está aqui. Quer saber onde? Leia o livro. Padaria Olímpia. Eu me lembro Padaria Olímpia com todo aquele mural. Eu chegava lá e falei, meu Deus, a história do pão. Aonde tem a Padaria Olímpia? Vocês têm registro em todas as padarias. A maioria do garçom, da garçonete que trabalhou nisso aqui. Todos, a mão de obra servindo Casa de chá pessoas. fugante. Meu Deus do céu. Isso e muito mais daqui a pouquinho no próximo intervalo comercial, porque a primeira meia hora já foi e não parece. A gente já volta com um prato cheio de história com Bernardo Pellegrini, Marco César Pellegrini e Maurício Arruda Mendonça. A gente já volta. Não, pode fechar. Olha minha mão. Olha minha mão. Meia hora. Marcão. Olha minha mão. Então, Aí, tá muito fácil com o Marcão, rapaz. só avisa que tá no intervalo que você fechou o microfone. Só avisa que você entrou no intervalo. Pessoal, entrei no intervalo comercial, a não ser que vocês queiram continuar batendo papo aqui, a gente deixa ligado direto aqui. Vambora? Pode deixar direto ligado e a gente continua aqui no intervalo comercial, tá bom? Viu? Bom, nós estamos gravando também, tá direto, a gente tá ao vivo, né? A gente continua aqui. Ó, então nessa primeira meia hora, amigos, não deu nada, mas vocês estão loucos, eu tô maluco de voltar pra trás, cara. Tem história aqui que eu falo, meu, mas faltou. Ah, que sensacional. Não, isso não existe. Aqui, eu tava procurando. Rapaz, isso aqui eu cheguei a desenhar em casa. Eu olhei assim, meu Deus do céu. Isso no mapa. Então, entende que isso aqui tem que pelo menos em alguns lugares onde as pessoas possam ler de uma forma mais popular, escola, eu não sei, cara. Estou falando sério. Cara. Vai ser distribuído no Brasil todo. Esse livro não pode ser bibliotecas, não é? escolas. O Marquinhos ele domina tudo essa parte assim, dos patrocinadores, da distribuição, Marquinhos, você deixa você sentir, né? Porque a gente monopoliza, né? Mas eu Vocês tô conhecem? adorando. Não, vocês conhecem, né? Porque... Não, mas a gente Toda vez, admira. toda vez que eu chamo o Bernardo, é difícil, É cara. que eu vou falar. Não adianta. Você vai puxando, vendendo história, vai puxando, vendendo história, vai puxando, vendendo história. É muito curioso. É a nerd, é a nerd. A gente é nerd, né, cara? Né? Meu pai era assim. Nossa, contava história, eu acordava. Meu avô contava as histórias de família. Na mesa de casa, a gente sempre ouvia história. A gente já contar história também, jornalista, então, né? Porque a gente tem. Mas depende muito da emoção, sabe? Depende muito da emoção. Nós somos homens tocados. Isso, não, Marcão. O livro você tem que ter prazer. Não pode ser uma coisa chata. Coisa chata tá cheio no mundo, né? Eu tenho. Esse é um livro memorial. Memorial. Esse o chefe Marcelo, ele defende que ele fez um prato típico de Londrina, ele fez o galinha no uísque. Galinha no uísque, porque eu vinha o uísque de graça para a turma aqui, né? Sim, o Valenterra mandava caixas de... Com os dois senhores que tomavam muito, Willie Davis, né? Senhores que deviam tomar muito, né? Tomava, era tradição, né? Não é, cara? A gente é escocês, pô. Os escoceses, os caras vêm pra cá. Então é escocês, né? Escocês, tanto o Lord Lovat e o Simon Fraser, né? Que veio em 24, era escocês, o Arthur Thomas é escocês. Meu pai era barbeiro, ele cortava o cabelo de todos os prefeitos, até o Nedson.
ele cortou do Arthur Thomas, muitas vezes. Ô Paulo Pagani, obrigado aí, viu, amigo? Obrigado, um abraço. Esses caras conhecem muito o Paulo Pagani. Essa rapaziada aqui é fera demais, velho. Meu Deus do céu, dá pra escrever. Eu fiquei impressionado com a quantidade de livros que o Iapar, agora em BR, tem também. Um dia eu estava conversando com um amigo meu, o Alisson é um grande escritor. Conheço um Alisson, trabalha em Iapar, grande escritor. O cara é fera também. MBA, mestre, essas coisas chiques. Livros técnicos. Livros técnicos. Aí eu perguntei para ele assim, ó. Ele falou, mas tu sabia que tem a história sobre as árvores de Londrina? Que mentira, tem. Sabia que tem a história sobre as formigas de Londrina? Mentira, tem. E são compêndios, são livros gigantescos sobre que tipo de hortaliças são plantados na cidade. Vários livros. A reflexão sobre si própria é que cidade nenhuma do Portela tem no Brasil. Cara, cada vez mais eu quero mostrar para as pessoas que não é exagero, é eufemismo. A gente tem situações assim. Por que Londrina teve esse crescimento gigantesco dos arranha-céus, esse êxodo? Mostrar que Londrina tinha tanta gente que vinha para cá em função da parte comercial, mas também, logicamente, que todos os fazendeiros, as pessoas ricas na época, tinha a Disneylândia deles, que era a rodoviária ali, a Vila Mato, né? E que isso impactou na nossa cidade. O crescimento fez isso. Eu fui numa apresentação de alunos de colégio, de Sigma, e a molecada fez um levantamento. Isso surpreendeu de inglês. Parece que Londrina é a quarta cidade do sul do Brasil com mais pessoas falantes de inglês. Pessoas que conseguem dominar inglês. Então, estatisticamente, viu? Mas tinha universidade. Molecada levantou, fiquei de cara, bicho. Ele é de Paulo Pagani, meu parceiro. Paulo Pagani não é de Londrina. Paulo Pagani, se não me engano, está em São Paulo. São Paulo, no interior de São Paulo. Não é de fora. Está acompanhando a gente de fora. É de São Paulo. Um dos melhores mestres. Estamos fazendo de São Paulo agora. São Paulo também não tem um desse. Ninguém tem. Um compêndio desse ninguém tem. Está acompanhando de uísque, cara. Eu estou com dó. A gente estava falando do uísque. Meu pai cortava o cabelo do Arthur Thomas. E ele cortava o cabelo bebendo uísque. Ainda bem que ele, porque fosse seu pai, estava morto, ele decolado. Aquela navalha da brincadeira aqui. Meu Deus, ainda existe. Nós temos que aproveitar porque vocês entrevistaram pessoas aqui que estão vivas. Quem tem uma cidade com 90 anos. A Boleira, a gente fez entrevista com ela. Você conheceu o programa? Sentado na Vilma. Dona Vilma, faleceu em maio. E outra, nós estamos ao vivo aqui, transmitindo. E se a gente esquecer depois de comentar isso, Dona Vilma, homenagem a Dona Vilma Boleira. Dona Vilma, né? Com toda a família, o filho dela está continuando Júlio, a fabricar os bolos, a construir os bolos, a produzir os bolos. E vocês foram lá falar com ela. Que maravilha fazer isso. Cara, o resgate. Dona Deia, que era a esposa do Toninho, a Dona Gera, que foi o primeiro buffet, a mãe da Márcia Lopes, mãe de 2 ministros, Gilberto Carvalho e Márcia Lopes. De Londrina. Dos 4 filhos. Como ela imaginou na vida dela? Não é ex-ministro de Estado. E a Dona Gera tem mais de centenária já e atendeu a gente. As netas continuam com a alimentação. A Ana Paula tem o menu, né, que é uma escola de gastronomia maravilhosa. Alto nível em qualquer lugar do mundo. Ele veio lá, rodou na escola, veio gente com essa instalação. Sério que nem. Quem veio que falou que nem em São Paulo tem uma escola. Não, é linda. E outra coisa, a gente tem que mostrar também, quando nós voltarmos, para a gente gravar, porque depois a gente faz os cortes certinho, o quanto que Londrina tem essas coisas diferentes. É que a gente vai se acostumando com a cidade. Do mesmo jeito, se você vai lá para Maringá, tem os ufanistas de Maringá também, que vão contar aquela cidade do mundo. Você vai para Ponta Grossa, é coisa. Todo mundo conta suas histórias. Mas nós temos que resgatar as nossas e valorizar as nossas histórias. E algumas delas não é ufanismo, é realidade. É uma personalidade, uma autenticidade que a cidade tem que ser explorada como uma massa nossa, né? Eu não exagerei no começo da nossa cidade que tinha quase 30 etnias. Não, meu Deus, o registro está aí. Como uma cidade pequenininha possa atrair tanta gente. Por isso que essa cidade ela fica tão diferente assim em tudo. Empresas que estavam aqui instaladas buscaram muitos destinos, gerando desemprego e falta de oportunidades. Nossa cidade jamais precisa mudar. Precisamos de um Brasil em continuidade. O Brasil é mais antigo. Que acelere mas por que isso? Porque lá atrás também para
vieram os A pais, avós, universidade. A universidade foi um momento mágico da universidade. Obrigado. Falo isso constantemente. Bem que é tão difícil acreditar que Você tá agora falando eu assim, vi falando assim, dá uma moralzinha pra mim, cara, ainda bem. Eu pedi pra ela umas 30 vezes, vem cá bater um papo. Eu falo da universidade constantemente, constantemente. O quanto que ela é extraordinária, ela multiplicou essa cidade, ela abriu as fronteiras, ela conquistou, porque conquista todo mundo. Vem aqueles meninos e meninas pra cá, daqui a pouquinho estuda, viram mestres, viram cientistas, e eles continuam a cidade. A cidade cresce com essa molecada toda que hoje são os E não homens. vai embora mais. Não vai. Marcão, eu faço parte da Alumni. Conhece a Alumni? Sim, a Alumni. Você é você é formador, ó. Não. Não fez nenhum após lá? Putz, Não, que pena, né? que pena. Não, mas eu posso ser um voluntário. Voluntário, sim. Eu sou voluntário pra tudo, ó. Eu sou nascido em São Paulo, capital, nascido em Ipiranga, que tem tudo a ver com o descobrimento desse país, né? As margens. As margens, né? E vim pra cá pequenininho, vim pra cá, tinha... Atenção, Marcão. 5 anos de idade. Não tem Voltar. como, não tem como eu sentir longe, não, né, Quanto tempo break? Vai voltar. Faz um break dos 40 minutos, né, velho? Breakão, né? Um breakão, né, velho? Mas confere pra mim quanto tempo é de break. 9 minutos. Contei. Muito bem. Estamos de volta com assunto pra lá de gastronômico, não é? A gastronomia multicultural dessa cidade, batendo papo aqui com os escritores desse livro, Bernardo Pellegrini, Marco César Pellegrini, Maurício Arruda Mendonça. Nós estávamos falando sobre a qualidade dessa comida, mas mais do que isso, a intervenção que a alimentação fez na cidade de Londrina. A fábrica de shoyu Akebono foi a primeira fábrica de shoyu do Brasil. Por quê? Porque os japoneses vieram para cá com a alimentação deles, não é verdade? E faltava uma coisa mais tradicional, que não tinha como retratar 100% o que era a alimentação deles fora do Japão. Exatamente. E aí vem para cá e os caras constroem, cara. E ficou ali o casal Kiko e Masatoshi Ishitani. Década de 30, Marcão, acredita? Rapaz, e ficou durante muitos anos. E A eles primeira não- fábrica de eles- shoyu do Brasil. No Japão não existe sashimi de peixe de água doce. Lá é um arquipélago, tem mar para todo lado. E aqui eles tiveram que se adaptar, fazer aquelas conservas com melão, com melancia. Não existia isso. Não existia. Até nada as disso. facas para A cortar. faca para cortar o peixe, que é um peixe espinhento, né, para tirar o filé, foi desenvolvido por um sushi man de Londrina, do bar da Mocidade, que servia sashimi. Ó, presta atenção. Não existiam facas apropriadas para fazer a comida japonesa. Foi um no sushi Brasil. man londrinense que desenvolveu. Aí ele vem, monta o bar da Mocidade, percebe que os peixes de mar não tinham por aqui, ele falou, vou dar um jeitinho no troço. Isso, Vou dar um jeitinho. Vou dar um jeitinho. Aí fez uma faca especial e sai de Londrina pro resto do Brasil. Exatamente. Parece que é mentira, mas tá aqui no livro. É real. Gente, tá aqui no livro. Voltar. Bares lendários como o Bar Líder. Rapaz, que coisa maravilhosa. Londrina, ela tinha que preservar alguns lugares, pelo menos a fachada, né? Sim. Infelizmente, eu já comentei sobre isso. Nós Isso demolimos é possível, muita vamos fazer, coisa, né, vamos cara? fazer, isso é muito possível, Marcão. Não é? Para o centenário de Londrina, a gente vai ter tudo isso. Vamos já começar, tem 10 anos para trabalhar ainda. Não é, é porque senão a gente vai acabar perdendo muito do que a gente tem de história nessa cidade. Marcos Santos, aqui é o Marquinhos, músico. O livro vai ser publicado em formato digital para os cegos lerem. Aí, Já temos o e-book disponível. Eu encaminho diretamente para ele. Aí, ó, já ganhou o livro aí, ó. Pronto, pode É isso, responder aí Marquinhos. direto. Por falar nisso, Grande publicação. Grande Marquinhos. Grande Marquinhos. Grande Marquinhos. Como é que a gente pensa no livro como esse, como editora? Né? Como se pensa na construção, no papel? Porque esse papel é leve, um livro que tem 255 páginas, eu estava lendo ele ontem, com os pés para cima ali. Eu falei, rapaz, mas esse livro está mais leve? Atenção no braço. Não É papel. É o papel? Ô, Marcão, você pulou a primeira pergunta, então eu vou agora voltar à primeira pergunta. Como surgiu esse livro? Achei importante o pessoal entender como é que aconteceu, né? Bom, o assunto gastronomia, comida, né, e história, isso o Bernardo fala isso desde que eu me lembre, por gente, mas já fala disso, né? Mas a gente teve oportunidade porque o Leirton Marques, o diretor da MZ, da agência, né, de assessoria de projetos culturais, né, ele teve essa ideia de propor
Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, esse projeto. Aprovou e nos convidou para desenvolver. E aí a gente... Né, É um craque, é um craque. Juntou a fome com a vontade de comer. Juntou a fome com a vontade de comer e a gente... Porque Esse esse papel, Marquinhos. Então, daí a patrocinadora do projeto, a Lei Rouanet funciona assim, né? Se aprovar o projeto, tem que ter quem patrocine, né? Por meio de renúncia fiscal, né? A empresa patrocina o projeto. E o patrocinador principal desse projeto é a BO Paper, é uma fábrica de papel, uma das maiores do Brasil, patrocinou, e eles, além de patrocinar, eles forneceram papel especial da BO Paper. Porque esse papel ele é leve, uma gramatura diferente, não é? Ele é muito agradável o contato, ele é leve. É O livro é diferente, grande e não pesa, né? Não é? É um livro grande e não pesa. É verdade, porque quando você pega o livro, cara, mas por que esse livro é leve? Né? Uma pluminha, papel totalmente diferente. Instituto Paper. Luiz Gonzaga Vieira, que foi... Exatamente, foi através do Instituto José Gonzaga Vieira, né? O projeto foi proposto, né? Uma parceria da MZ com esse instituto, e a BioPaper que viabilizou, né? Como patrocinador. Né? Esse é um livro que não pode ser vendido. Não, Ele é distribuído. É distribuído. Né? Vai para todas as bibliotecas, a gente quer colocar em todo o circuito turístico da cidade, para que todos os hotéis tenham, Hotel tem os que ter. bares e restaurantes a gente está levando pessoalmente, porque a gente teve mais de 100 entrevistas para realizar o livro, então nós estamos indo pessoalmente levar para... São 100 colaboradores, né? São pessoas que ajudaram a construir o Eu livro. percebi aqui no final a quantidade de informações que vocês tiveram, de fotografias, tem muitas fotografias aqui que eu não tinha visto nem no museu. Tem várias delas. Uma, que assim, só para citar Acervo uma de família, delas, né, Marquinhos? acervo de família. A história do Arthur Thomas e da Elizabeth Thomas, né? A gente conhece só o lado heróico, né, do Arthur Thomas, né? Mas tem o lado familiar, e a Elizabeth Thomas, a esposa dele, uma figura incrível. Conseguimos, através das filhas, né, da Janet e do Alan Thomas, as fotos e as informações, né, Do cotidiano, da cozinha, né, e fotos inéditas, né, a gente conseguiu para o livro. Depois de um compêndio como esse, a gente começa a descobrir o porquê que essa cidade ela ficou tão multicultural. Né? Porque a gente percebe que eram costumes que vinham, e aí a pessoa consegue colocar ela dentro de um contexto. Exemplo, eu percebo aqui, e aí, dando mais um spoiler, a respeito de lanches populares. Os lanches populares, eles começaram a entrar na cidade porque aí o cara assistia um filme, e estava lá no filme do Elvis Presley e tal, e tinha o cara comendo um sanduíche, e falava, eu vou colocar isso aqui na cidade também. Aí ele via um filme americanizado, ele trazia para cá, introduzia, e a coisa dava certo, querendo ou não, porque tinham pessoas. O X-salada. Não é, o X-salada não era nosso. O chiquinim. O buraco quente, só para você ter noção, o buraco quente, o preferido dos clientes lanchonete da rodoviária Londrina. Londrina teve uma rodoviária maravilhosa. Era o pão francês recheado com carne moída refogada. Só para você ter noção. E aí os estudiosos chegaram a uma conclusão sobre a origem do prato, se é de Portugal ou da Alemanha, mas na Londrina daqueles anos era um must. Ou seja, vamos lá para a rodoviária, porque rodoviária, querendo ou não... E não fechava, Marcão. Você chegava às Não. 5 horas da madrugada, você Tava lá. comia, né? No Boêmio não passava aperto em Londrina. Não, e outra coisa, lembrando que os arcos da rodoviária já era um prédio bonito, porque foi feita a Maravilhoso. inauguração legal, e ter rodoviária era a mesma coisa que ter um point. Exatamente. Não É existia, verdade. né? Não existia existia mais a nada. indústria automobilística das cidades tradicionais do Então, do quando Brasil, você queria né? ver uma coisa diferente, você ia ver ônibus. Olha, era legal ver ônibus. Eu me lembro de ver avião no aeroporto. A gente ia ver os aviões no aeroporto. Era né? um balé aéreo que a gente assistia, era Pô, lavar carro no Lago Igapó, na barragem. já era um... Prazeres populares. Viu, Marcão? É que um marco nesse momento todo é a criação da universidade, né? Porque aí você começa a ter uma vida, uma outra cidade, e tem um bar icônico que resume isso, que era o Farinha, né? Então, onde todo mundo que ia para o UEL parava ali para tomar uma cervejinha na volta da universidade, e era um point universitário, foi o Baiano das Batidas, que era um japonês... O Spumoni. Spumoni. O Spumoni. Amigos, vocês sabiam que essa indústria de sorvete, a família Sávio, ele é italiano, veio da Itália para cá, constrói essa marca, e aí a única marca que competia com ele era Que Bom. Isso. Cara, como assim? Não, calma aí. Londrina foi referência de sorvete no Brasil. E o café solúvel, Marcão? Ah, Não, sensacional. mas se nós pegarmos também o Arnaldos, ele compete com as grandes Não é? franquias.
E tem aqui no livro a referência da quantidade de franquias que Londrina tem. Mais de 1.200 franquias em Londrina. Sim. Aí eu estou falando sobre 2020. É o novo milênio, o novo milênio. O novo milênio, não é? Mas nós temos marcas em Londrina que competem com as marcas nacionais e internacionais. Viu, Marcão? Deixa eu comentar com você. Se você vai nos Estados Unidos, você vai lá em Roy, você vai lá no Texas, as cidades são cidadinhas americanas. Nova York é uma cidade multicultural, porque gente do mundo inteiro. Então, nas cidades, na verdade, as grandes capitais são cidades multiculturais. Londres, você não tem um inglês lá do interior, como a vida no interior da Inglaterra. Mesmo no Japão, são comunidades. Tóquio é uma cidade cosmopolita, multicultural nesse sentido. Então, é muito raro uma cidade do interior do Brasil ter essa perspectiva de ter todas as tradições ao mesmo tempo e no mesmo lugar, que é a ideia da modernidade, né? É isso. Normalmente, assim, uma cidade de 500 mil habitantes do interior, ela tem a característica daquele interior, daqueles fazendeiros, daqueles empresários, com aquele costume. Então, ela fica muito fechada naquele estilo. Londrina não. Londrina vem pra cá é uma pizza de vários sabores. Eu nunca vi igual. E aqui nesse livro, então, por isso que eu digo para vocês, amigos, isso aqui é muito mais do que um livro de gastronomia. Nós estamos falando do resgate da cidade inteira. E quem viveu isso sente o cheiro das coisas, tem a memória afetiva, né, Marcão? A comida da alma, a comida do vizinho, os aromas, como você falou, da sonoridade, né? Mas a gente também tem os aromas do churrasco, do espetinho, né, na porta do açougue, que também é uma coisa... A gente tinha inveja dos argentinos, que eles tinham aquelas paillas para todo canto. Hoje a gente come mais carne. Você viu por que parrilha, não? Portenho. Não, vocês explicaram por que parrilha. Parrilha, os construtores que trabalhavam na Argentina com os carrinhos de pedreiro jogavam ali. Final de expediente. Jogavam o carvão. Carne barata. Jogava ali em cima com um pouquinho de sal. A parrilha vem daí. Ia buscar um vinho em algum cantinho ali, né? E a parrilha vira uma coisa de moda para nós. Isso. Sensacional. Amigos, chegamos no final do segundo bloco e eu não passei da página 65 do livro ainda. Para você ter ideia que esse é um compêndio completo sobre a história da nossa cidade. A gente já volta com Bernardo Pellegrini, Maurício Arruda Mendonça e Marcos César Pellegrini com Gastronomia Multicultural de Londrina. Maravilhosa. É maravilhoso, tá? Não é fácil. Agora eu tenho que fazer um feedback depois. Eu já vi uma atenção. A empolgação dele é contagiante. Contagia, por isso que você contagia as pessoas. Você fala, você Gostoso de você. Entusiasmo é contagiante. Eu não tenho a experiência que tem esses grandes comunicadores do rádio. Eu não tenho. Se eu aprender a fazer isso, mas se eu aprender a fazer isso, eu arrebento, né, cara? Cara, mas é entusiasmo. Agora, tem que fazer o dever de casa. Eu sei de muita... Amigos, nós estamos ao vivo pelo canal do YouTube e eu continuo aqui com esses craques. Meu Deus do céu! Mas é real. Galera, olha isso aqui, ó. Eu tô na página 65. Vocês estão achando essa brincadeira? Olha aqui, ó. Tô na página 65. Só até aqui. Eu não falei nem da cachaça ainda, que a gente tem alambiques próprios. Alambique da Saúde. Não é? Alambique da Saúde lá na Varta. Aqui na Varta, nós estamos aqui do outro lado. Desde 1960. Os Strass. Os alemães aqui. Você anda de Santa Catarina, você anda qualquer... Amigo, Você não acha uma coisa da qualidade que os Strass têm? Eu fui tão curioso que eu entrei com o carro ali, parei, eu fiquei olhando, falei, enquanto ninguém me prendeu, o cachorro não me pegar, eu vou andando. Eu fui andando, cheguei lá na metade das casas, opa, tudo bem? A minha sorte que alguém me conheceu, Marcão Careca, eu falei, desculpa, mas eu estou muito curioso de saber o que acontece aqui atrás. Aqui moram nossas famílias. Cara, que coisa maravilhosa, várias casas, eles têm ali uma colônia. Eles fazendo cerveja, em 1930 os alemães já estavam fazendo cerveja, ninguém sabe como, porque não tinha cevada, não tinha... E o Votatal? Vai lá, Votatal, eu vou lá do outro lado do Votatal e eu vou lá para dar uma olhadinha, a mesma coisa. Tá lá, restaurantes rurais, né, que é outra tradição da outra cidade. tradição. Mas quando eu vou, isso é real, eu vou fuçar. Eu chego cedo antes e vou ali fuçar. De onde vem? Cadê o porco? Ah, cadê a couve? Cadê não sei o quê? E vou ali, daqui a pouco você percebe uma vila em torno daquilo ali. E que vive aquilo ali. Nos É muito rico uma cidade assim, não é, Marcão? Muito. Aníbal Cruz, o fotógrafo Aníbal Cruz, saudoso Aníbal Cruz, um dos mais competentes
homens que resgataram essa cidade de fotografia. Eu não sei onde está o acervo do Aldemir Cruz, não sei. Esse acervo deveria ser resgatado. Deveria mesmo. Não é? Deveria. Chico Senra. Você sabe que o pai Outro, dele, Chico Marcão, Senra. o pai do Aníbal e a mãe tinham um restaurante português no aeroporto de Londrina que era uma sensação. Você comia bacalhau de tudo quanto é jeito. Então, mas esse restaurante lá do aeroporto é o dele? Não, essa já é uma geração É o nova. outro. Eles já são falecidos, bem décadas antes desse Dá para você cantinho. ver, o restaurante Cantinho que tinha lá no aeroporto, logicamente chegavam as pessoas mais ricas, tinha o que? Era bacalhau. Isso, Bacalhau. Não é? mas o aeroporto, quando o Richard se lançou candidato a governador, ele fez a gente era tudo repórter, editor da Folha de Londrina, ele fez um almoço pra gente. Nós fomos lá, e aí a entrada era bolinho de bacalhau, depois bacalhau desfiado, depois bacalhau da batata, depois nata de bacalhau, e todo mundo comendo e parando, e só o Richard e eu ali chegando até o fim, né? Aí veio o bacalhau ensopado, aí veio o bacalhau grelhado, no fim, ninguém aguentava para nada, veio uma tigela de caldo verde, né? Eu ainda consegui comer um pouquinho, falei, não aguento, eu não sou páreo com esse cara, né? O Richard é um comilão né? O José Richard. Aí chegou, ele acabou o dele e olhou pro meu restinho de caldo verde e disse, você não vai comer isso aí? Não, tô daqui, e acabou e traçou tudo. E ganhou a eleição, virou governador. Comia muito. Que maravilha. Grande apetite. Um grande apetite. Com grande apetite. O Álvaro Dias reclamava que quando eles iam fazer comício junto, que se ele visse um carrinho de sorvete, parava a comitiva toda. Ele não ia lá, tomava 6, 7 sorvetes e tinha que parar, desbrigar, sem editar. Ô Eduardo, deixa eu falar um negócio pra você, Eduardo Raoni. Não é um livro pequeno, muita história interessante, Buraco Quente até hoje é um lanche que remete a... Você é goiano, existe um restaurante goiano em Londrina que ganhou um prêmio. Olha aqui, vocês acham que eu não li o livro? Fala a verdade, eu duvido outra entrevista que vocês vão ter igual a mim. Duvido. Que essa Também duvido. tradição, Também duvido. viu, Marcão? Duvido. Essa tradição de receber as pessoas, ela continua até hoje. Olha aqui, ó. Tem comida goiana, tem comida Goianense. Vai voltar. Vai voltar? Goianense, nascido em Trindade, Lourenço Antônio Golfeiro Ferreira, chegou criança, quase 30 anos morando em Atenção, Londrina. Marcão. Ganhou prêmio. Comida de Goiânia. Marcão. E tem... Foi. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta e eu já vou lá no final do livro para dizer o seguinte, Eduardo Raoni, existe um restaurante em Londrina com comida goiana. Goiana. É o Pato Goiano. E olha Vila só, Brasil. Jantinho Goiano. e olha só, rapidinho. Assim foi na Londrina no terceiro milênio, numa esquina de um bairro tradicional, os londrinenses não apenas estão descobrindo um novo ponto de encontro. Ali, ao fim e ao cabo, o londrinense reafirma o seu gosto pelas mesas, nas calçadas, sua paixão pela vida ao ar livre, fazendo do cotidiano uma eterna celebração da uma tradição brasileira, a comida do povo. Com a graça de Deus e uma mãozinha da história, o goiano Lourenço abriu seu bar em junho de 2023. Um mês depois, a jantinha goiana era declarada Patrimônio Histórico e Material de Goiás. Coisa do destino, coisa da história, coisa de uma vila chamada Brasil. Ah, que sensacional. Isso é o final, na página 250. Calma que eu vou lá, vou voltar lá para comer no final. Então, para quem quiser comida paraense, tem do Pará, tem da Amazônia tem aqui também, não é? Tem. Tem comida de Brasília, tem, porque os candangos todos vieram lá de cima e tem aqui em Londrina também. Latino-americano de todos, tem Argentina, venezuelana, tem comida Meu Deus. taco mexicano. Amigos, nós tivemos... Importante frisar, Marcão, a gente que gosta de Londrina. Londrina é um dos principais polos gastronômicos do sul do país. Pela sua posição econômica, Londrina, e por essa diversidade, essa multietnicidade, nós somos um tremendo polo. Total. Você total, sabe total. que o Jequitibaia, que é o Jequitaia. Jequitaia, o restaurante de melhor comida brasileira de São Vou continuar. Paulo. Posso continuar? De São Paulo. É de um londrinense que, por sinal, escreveu textos maravilhosos dizendo a respeito de Londrina. Isso. Eu quero provar para vocês que eu li esse livro inteiro. Eu li esse livro inteiro, eu decorei Marcelo esse Bastos. livro. Né? Marcelo Bastos. Sai daqui, faz direito. Isso. Né? Não se adaptou, procurou emprego em São Paulo. Ah, pai, tô dando aula desse livro, cara. E aí, Rapaz, assim, Marcão, porra. Ah, não, top, né, cara? Top, top. E aí esse cara, ele tem mais que escrever de Londrina, sabe por quê? Porque aí fala assim, mas eu quero ver um cara que sai daqui, o cara fez direito, vai para São Paulo, não deu certo como advogado, lá procurou, vai trabalhar num lugar onde ele começa a trabalhar no restaurante,
E hoje ele monta um dos melhores restaurantes da América Latina, o melhor de São Paulo, Melhor premiado. de São Paulo. E co-autor de um livro importante, que é a comida da Paulistânia. Como pode? Aí sim esse cara tem que falar sobre Londrina, né? Porque quando a gente fala, a gente tá puxando o saco da Você vê que cidade. ele coloca, por exemplo, que o Strasberg, ele em São Paulo não encontra uma comida alemã do padrão Do Strasberg. As frituras de Londrina, É, dá chama uma atenção. as frituras. Demais. Amigos, Maltaria e Cervejaria Londrina. Nós tivemos aqui na bairro Cervejaria, Skol. a Skol. Mas por quê? Vamos lá de novo, lá atrás. Água. 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 Melhor água do Quem foi que furou 8 poços? Lindóia. Né? Água? Lonrita? Londrina. Isso Caso mesmo. vocês esqueceram, eu tô lembrando vocês do livro, viu, pessoal? Obrigado. Muito obrigado, viu, pessoal? Cara, 8 poços furados, poços artesianos, porque nós temos o Aquífero Guarani, uma das melhores águas que existem no mundo, não é verdade? A água Lonrita é muito boa. Daqui a pouco, esse cara, Lourenço, o sobrenome dele, Tavares, vai lá no bairro de cervejaria, me abre os poços, começa a fabricar essa cerveja, e aí... E junta capital popular, né? Ele se capitaliza vendendo ações para a população. Meu Deus do Pai da céu. Maria Conceição, né? Meu Deus do céu, mano. E aí, amigos, nós chegamos na zona boêmia, que aí a gente tem uma cidade que floresce, uma cidade que deposita as suas esperanças, Famosa. né? Pessoas que trabalham muito e vêm para cá e trazem profissionais, não é? De tudo quanto é lugar do mundo para cá, e essa cidade fica mais efervescente ainda. Conta para mim a história do nosso banco. O nome virou Nosso Banco, de tanto falou, cadê o nosso banco? Cadê o Como nosso que está o banco? nosso banco? Que o Horácio Coimbra saía com a pastinha dele de manhã cedo para ralar. Ele era filho da aristocracia, filho do baronato de São Paulo, e começou a trabalhar cedo e queria um caminho próprio, né? E ele fundou o nosso banco, que não tinha nome. E ele ia na Vila Rural vender as ações do banco para capitalizar, para lançar. E o E o povo? povo perguntava, ô seu Horácio, e o nosso banco? E o nosso banco? E o nosso banco? E o primeiro banco montado? E o Nossa, nosso banco? e com agências, mais de 15 agências no Brasil, nas capitais do Brasil inteiro. E a cacique vem na cesteira toda, porque aí o nome cacique é no respeito ao quê? Eu acho que esse cara ficou tão puto, cara, de tanto dizimar os índios por aí. Ele falou, era "Sabe, muito não, amigo do Chateaubriand, você sabe que ele que trouxe Chateaubriand para cá para não, fazer a não, TV não, Coroados não, aqui. aí é outra história. Não, aí é mentira que o primeiro shopping center com tour foi o primeiro do sul do Brasil. Mentira, é verdade. O primeiro é em Londrina. É mentira, conversa fiada que a primeira televisão do sul do país, do interior, foi em Londrina. Verdade, a TV Coroados. Brasil. Chateaubriand podia ter visto tudo no Brasil inteiro, ele se apaixonou. Eu acho que ele passou pela Vila Matos, ele se encantou. Eu tenho certeza. Foi bem tratado. As pessoas eram bem tratadas nessa cidade. Não era uma cidade interior que o cara comia francês, Se o as cara comia paredes bem. da Vila Matos falassem, Marco. Meu Deus do céu. Por que a gente não preservou o salão de chá fugante? Poxa vida, ali foi Não é? Foi impressionante. É um momento, né? Você sabe que quando eu era menino, fui para São Paulo cedo trabalhar lá, com 18 anos fui fazer faculdade de jornalismo, já comecei a trabalhar na grande imprensa. E eu entrava no mapping, aquilo para mim era muito familiar, porque era igualzinho, era a casa fugante ali na esquina. Tinha 3 andares, aí o assessorista subia com aquele bonezinho de filme de Hollywood dos anos 40, sessão de brinquedos, isso era música para a vida da gente. Aí você entrava, um andar só de brinquedo, aí em cima vestimentas, roupas, um andar só disso e no último andar. Então, para mim, eu chegava em São Paulo, a maior cidade do país, né? No mapping era uma coisa familiar para mim, que era uma coisa difícil, né? Ser uma criança do interior ter essa experiência, né? Já, eu imagino poder andar por todos esses caminhos da cidade de Londrina com produtos que nós tínhamos na época que faziam com que a própria imprensa retratava. Eu vi aqui que vocês foram felizes em lembrar do Picolino, lembrar da Cativa, né? Lembrar das marcas que fizeram essa história. Isso, Não é? exatamente. As primeiras O Dinho indústrias. gordo que bebia cerveja no horário nobre, a propaganda ele pegava, enchia um copo, uma caneca de cerveja, não, e bebia no ar. Você ficava assistindo ele beber aquele copão, aí fazia, e lambia o bigode ainda no final. É muito boa essa cerveja. E cerveja de Londrina, né? Pessoal, no começo, no final da Higienópolis, nós
nós temos a Caixa d'Água de Londrina, década de 70, que é uma taça, não é? É uma uma homenagem taça. às nossas águas. Homenagem às nossas águas. Essa história da cacique de Café Solúvel está aqui, a cachaça londrinense, a década de 60, uma cachaça que está enfrentou ainda todas as diversidades comerciais desse país, industriais desse país, e continua viva, Isso. uma das melhores. Nós temos as panificadoras que pegam toda essa história. Eu me lembro da Vila Casone, lá na Vila Casone, isso. não é verdade? É mais antiga. A panificadora, olha só, a panificadora mais antiga de Londrina, atividade, é a panificadora e confeitaria central na rua Caraíbas. Nós continuamos lá com o Lauro Kleber, o Valdemar Kleber, e agora as filhas estão tocando. É, tem até a torta Magali lá, que é uma homenagem a Magali. Magali Kleber, que é a nossa grande animadora da música em Londrina, diretora do Festival Internacional de Música de Londrina, não é? Ali é o nome de torta. É, exatamente. E o porquê? Porque aí vai ter uma torta maravilhosa como essa, que tinha que ser apresentada a pessoas das mais conhecidas da cidade, e vem uma torta Magali, que tem massa de chocolate recheada com creme de leite condensado nas duas camadas, morango na primeira camada e ameixa na segunda, cobertura de chantilly achocolatado, raspa de chocolate preto e branco. Sensacional! Um delírio, né? Cara, é um delírio. Bar Estoril. Opa. Ah, a maior chaminé do mundo, Marcão. Por que a maior chaminé do mundo? Porque- Porque o bar é lá embaixo e depois você tem 20 e poucos 20 andares para andares fazer de isso. chaminé para sair fumaça lá em cima. Como é que um cara desse pensou numa coisa como essa? O cara fala, rapaz, como é que eu consigo fazer um bar aqui embaixo, grelhado. um grelhado, com aquela fumaça ali na galeria? Ah, vamos colocar um chaminé. Quantos andares tem? Só tem 20 e poucos andares. Quase o Guinness Book chama o cara. Veronese construiu em Não é? 1960, né, centro comercial. Era o centro do luxo, né? É, o primeiro shopping, né? O Se primeiro pensar, shopping da cidade, né? Primeira galeria, é o primeiro do centro shopping. comercial. Primeira galeria. Aquelas famílias finas iam lá fazer suas compras, né? E aí a gente tem os japoneses de novo na nossa vida com o bentô nas feiras. Feiras, isso, impressionante. Isso. A Hashimitsu, que é melhor doce, uma coisa impressionante. É. Ícone. Eu tenho o prazer de ter sido o profissional que eles chamaram para fazer o lançamento. Logo na primeira vez que eles colocaram à disposição na frente do Hotel Sumatra, era bem pequenininho. Veio tanto o gestor como a esposa, e eu perguntei o porquê. Ele falou, é porque nós estudamos um pouco na França, estudamos um pouco no Japão. Então tem um pouco de comer com os olhos e tem a generosidade. É um tamanho a Bolândia aí grande. do Nelson, o craque também é um melhor, ele foi para estudar em Portugal, França, Tóquio, né? Trouxe o pão. Lingerie. Essa volta dos decassegues trouxe muita riqueza para a gente, enriqueceu muito a vida cultural da cidade. Principalmente você pega, por exemplo, esse mecanismo de você apertar o botão para chamar o garçom. É tudo coisa que eles trouxeram quando voltaram para Londrina, né? Voltaram interferindo na vida da cidade. Então é uma nova retomada, um novo recomeço. Está se alimentando sempre, né? A cidade se alimenta da experiência dos filhos dela, né? Exatamente. Eu lembro aqui da cantina do Dante. Cara, esse Dante é o Personagem. folclórico. Hã? Personagem, né? Tá. E sabe de onde que ele é? Ele é de Lecce. Eu casei em Castre de Lecce, lá na Itália. Brincou, Marcão. Sim. Não. Brincadeira. Não, olha, eu tô vendo aqui, de onde vem esse sujeito? Esse sujeito vem lá de Lecce, no sul da Itália. Um italiano nascido em 24 em Lecce, sul da Itália. Eu casei em Castre de Lecce. Que coisa. Porque o Marcão. sobrenome meu é Castro, eu desci lá em Lecce. Então, esse cara, Sincronicidades. não é verdade? Comecei a ficar muito mais apaixonado nesse sujeito, que é um dos poucos do Brasil que trabalhava com os bonecos. Isso. Eu sei tudo disso, rapaz. Você sabe que eu Nota 10. Maravilha isso, Você cara. sabe que Nota eu 10. bebi cerveja no Dante com o Vinícius de Moraes. Tem um foto para provar se alguém Não duvidar. tem. Rapaz, essa cidade é maravilhosa. Um sujeito como esse, olha só, outro sujeito que vem de longe, do mesmo jeito que esse sujeito que cantou Cachaça Não é Água, do mesmo jeito que vieram industriais, do mesmo jeito que os ingleses deixaram seus filhos aqui, que os poloneses deixaram seus filhos, os russos. E aí você fala, por que essa cidade é tão diferente assim? Porque, cara, ela é uma Torre de Babel pelo lado que a gente brinca com ela, e é uma ONU do outro lado de tantas raças, tantas etnias. E Meu vivendo em Deus do harmonia. céu, não é? E viver em harmonia. Trocando Então, informação. querendo ou não, experiência. o Dante é um sujeito que deixou a marca dele na cidade como ninguém. Uma cantina estupenda, eu lembro até hoje, eu frequentava, é fantástico, né? Primeiros anos de jornalismo, saía e ia para lá. Você E não- todos os grandes artistas que vinham iam para lá. Até a foto que nós temos ali para ilustrar é o Mazzaropi, né? Lá na cantina do Dante. O Mazzaropi. Agora, e isso tudo não faz com que todo mundo que vai comer entenda e aprenda um pouquinho mais? Poxa vida. Não é isso? Nossa.
Não é? Ali realmente... Quando você tem os bares e os restaurantes hoje mais sofisticados na cidade, e a gente tem vários, vocês citaram todos, por sinal, vocês não esqueceram, nós temos a alta gastronomia italiana, portuguesa, francesa, uma referência. não é? Isso. Nós temos as melhores churrascarias da cidade, também oriundas disso, porque o gosto pessoal de quem mora 40, 50 na cidade subiu também. Oh, muda. Né? Muda O que é que você come no mundo inteiro? Em Londrina a gente come 10, 20, 30 etnias com toda certeza. Certeza. Não é? E desde o começo, não é agora, porque agora virou uma tendência de internacionalização dos costumes, né? Americanização dos hábitos, tudo isso aí impacta muito. Tem Mas a gente- comentário que o chefe Taíco faz que é interessante, né? Que o que as cidades querem ser, que ter essa cozinha fusion, Londrina já é assim desde sempre, né? desde nascença. E eu lembro conversando com o Taíca há muitos anos atrás, porque eu sou oriundo da TV Mix. Isso, Né? vocês trabalham juntos, Nós né? trabalhamos juntos. E aí eu percebi que ele veio para trabalhar com a gastronomia, rapaz, se tornou um monstro, né? Sim. Daí, Né? O Essa Taíca é outra uma coisa que referência. quer dizer, a antena do Taíco de estar nesse momento em que a culinária vai para a TV, Vai pra nós TV. temos também um grande representante desse... Não é? Não é incrível? Exatamente, não é incrível. Quando você É fala um de ídolo. gastronomia, É um ídolo. Pô. não é? É. Passa a ser também um sujeito que fala para milhões de pessoas. É. Nós temos restaurantes como Rodeio contando a história. Meu Deus do céu, como a gente tem história aqui. Passa pela parte Beer política, House. Beer House. Você passou pela parte política na década de 70, o poder jovem da cidade, muita Isso. gente vindo de fora para cá, trazendo a sua gastronomia, trazendo os seus costumes. Isso. Não é verdade? Movimentando a cidade num todo. É. Meu Deus do céu, como a gente tem histórias dos bares noturnos. Isso. Todo mundo tem histórias. Tempo atrás saiu um amigo meu que comentou o seguinte: eu vou sinalizar aqui pelo menos 50 bares de Londrina. E começou com Café 7. Meu Deus do céu, subiu e desceu Higienópolis, subiu e desceu a Rua Maringá, subiu e desceu todas as ruas da cidade com bares Ai, históricos. que lindo. Né? Isso. O garçom trabalhando na noite, contando histórias, o ombro amigo. O Oliveiras, né, que era o que vivenciou tudo isso, né? Oliveira vivo ainda. Vivo com um restaurante fantástico. É. É o que fecha mais tarde na cidade, da noite, né? com um cardápio estupendo. O Oliveiras é um Para quem craque. não, O caldinho de mocotó do Oliveira é sensacional. Ou a galinhada da rodoviária, quem quiser comer de madrugada Ainda também. tem, né? Né? Ainda Virou tem? tradição. Virou tradição, né? O bar que o Ziraldo foi no Toninho, né? O Toninho existe até hoje, tá de volta, né? Eu levei o Ziraldo lá, ele comeu um bem frito, ele falou assim, esse é o maior torresmo que eu já comi na minha vida. Ah, que maravilha! Muito bem, amigos, um prato cheio de história. Continua daqui a pouquinho, a gente volta com comida multicultural em Londrina. Não sai daí na 91,7. Agora o próximo é o 2 minutos? Mede de 8 a 10 minutos. É o último? Eu esqueci essa aqui. Nem percebeu o tempo passar, hein? Um apresentador desse. Uma coisa. Puta merda, rapaz, muito bom, amigos, que pena, nós estamos terminando o nosso programa, rapaz. Parei aqui, Tanito Jacon, cheio de histórias, ao João Antônio. João Antônio, esse é craque. Sensacional. Meu, que história, vocês conseguiram fazer, extrair e misturar com o texto de vocês também. Ficou excepcional. Eu trabalhei com o João Excepcional. Antônio. Ah, é? É, eu já boto no panorama, ele veio escrever pro panorama. Eu trabalhava no panorama. Eu tenho que fazer, eu tenho tudo lá, assim. A foto dele é da Elvira Alegre, que é uma grande fotógrafa e conviveu com todos eles. Vira. Ele era Ó, amicíssimo. olha que loucura isso. Olha que loucura isso. Uma misturação humana o procura. Estudante sem dinheiro, isso tudo ali no Baiano? Não. Isso tudo no rodeio. No rodeio. No rodeio. Uma misturação humana o procura. Estudantes sem dinheiro, forasteiros, gente de família aos sábados e domingos, prostitutas descidas do copão em busca de comida mais barata, gente ligada a negócios de miúdo, rapaziada, meninos. Parece uma cena do rodeio, vale como uma síntese do centro de Londrina. Foi onde vi uma família chegar com os filhos menores, logo depois um grupo de 5 prostitutas, uma negra, uma morena, uma polaca, uma mestiça italiana e uma morena acabocada. Curioso é ver como 2 restaurantes da cidade, de garçons realmente profissionais, vivaços, fraquejados, acordados, rodeio deles. Peixe na cidade, traço curioso.
Tenho comido peixe e camarões de água doce, até o momento não vi nenhuma faca que comeu. Cara, Comeu peixe, carioca. ele ficou maluco. Ele falou, cara, não pode ser. Como que é que um restaurante como esse entra a puta do lado, entra no linguajar dele, 8 mulheres da vida fácil, Convivendo, né? com famílias. Profissionais do sexo. Cidade Profissionais do sexo, cara, aberta, né? Cabeça grande. na cabeça dele. Isso ele escreveu quando? No seu 74. Em 74. 50 anos. Há 50 anos atrás. Eu comecei em jornalismo, mas estou fazendo 50 anos de jornalismo esse ano. Mas... E a diversidade de comida italiana, dante toscano, chinesa, taiwan, árabe, quiberano, churrascos, Campo Grande, gaúcho, pioneiros. Por onde vou me empanturram, 40 anos e nenhum raiz, catou tudo fora. Não, esse cara resumiu. Resumiu tudo, não, cabeça. Esse cara Fez uma resumiu. radiografia de Londrina. 40 anos, nenhuma raiz, catou tudo de fora, importou todos os costumes. Desconcertante, Londrina está me saindo a esdrúxula. O diabo que as paixões são esdrúxulas. Estudantes tentando fazer samba com instrumentos caros. E até já foi me apresentada no posto de gasolina com o bar do fundo baiano, uma cuíca de plástico. Mas o samba sai marcha e nada tem a ver com as batidas do samba carioca. Cara, esse cara ficou maluco. Ele chegou aqui em Londrina, ele ficou apaixonado. Ele falou, rapaz, que coisa maravilhosa. Ele passou 2 semanas lá. Veio, ficou, escreveu e foi embora. 2 semanas. E ele fala que ele foi porque senão se ele ficasse ele ia criar raiz também, né? Vai ter que ir embora logo. Nossa, ele tem um texto dele bacana que ele pega um ônibus, né? Ele vai, ele anda no Pituaci. Meu, o baiano não era baiano, era japonês. Não seria saque, mas batidinho. É maluco, né, cara? Esse é um cara que trouxe esse, cara. Baiano, corintiano, doente. É corintiano. Ó, não. Apareceu. O baiano, ele torcendo pelo Londrina, ele caiu da Marquise, lá no estádio do Café, ele caiu lá embaixo, morreu. Caiu na queda, ele caiu na queda e morreu. Ele tava torcendo, ele foi lá na parte de cima, tava fazendo bagunça na parte de cima, ele caiu lá de cima e morreu. Essa foi a morte do baiano. E o Guto Canachino, hoje trabalha, não é nem aqui na Gleba, ele tem os restaurantes dele, filho dele, trabalha lá no Clube Alemão. Muito bom, Muito boa, tá lá há muitos anos. Eu acompanhando o Guto, há muitos anos, em todos os lugares que eles vão, por ele, a família é sensacional. Ó, nós temos agora quantos minutos para encerrar? 9 minutos, 8 minutos. Então aí, se vocês quiserem, então, 2 minutos cada um, você vai ser para tiver decidido para a gente encerrar o livro. Onde vocês vão lançamento do livro? O lançamento já foi lá no mercado brocheiro. Sair do livro de tanta gente que tinha. Mas e agora? O que faz para Agora, encontrar o livro? Como vai encontrar o livro? Não está lá ainda? Atenção, Marcão. Onde vai para encontrar o livro? Marcão. Biblioteca Pública? Atenção. Muito bem, estamos de volta para nosso último bloco, né, com a sensação, mais uma vez, toda semana eu comento a mesma coisa, porque a gente começa a aquecer os motores, quando coloca na pista, acelera, fala, meu Deus do céu, já vai levantar voo, já vai embora, mas enfim, eu não cheguei nem na metade do livro e o programa está chegando no final, né, e a pergunta que não quer cessar é a seguinte, eu quero ler esse livro, eu preciso desse livro, aonde eu encontro esse livro? Olha, como eu disse antes, né, é um livro que foi produzido com recursos da Lei Rouanet. Ele não vai ser comercializado, ele está sendo distribuído. Teve um período de um mês, mais ou menos, de troca, né, 3 quilos de alimento por um exemplar. Ficou lá no Mercadão da Prochê até o final do mês passado, né. Agora ele vai estar, a partir de segunda-feira, na Biblioteca Pública Municipal. A gente vai deixar alguns exemplares lá, para as pessoas poderem conhecer o livro. E também o e-book vai estar disponível. Então, o telefone, se alguém quiser anotar o telefone, pode me ligar que eu envio o e-book. Vamos lá. 43 DDD 991640812. De novo? 991640812. Que maravilha! Encaminha o e-book e o livro físico vai estar disponível na Biblioteca Pública Municipal. Também vamos entregar nas bibliotecas dos bairros, vamos começar agora a distribuir. Hotéis. Né? Então é o seguinte, tiragem dele é grande. A tiragem dele é 2.500 exemplares.
Não, você tem que fazer uns 10 mil. A ideia é fazer Vamos construir uma tiragem comercial, porque esse livro vai durar muito tempo e a gente tinha que deixar no aeroporto para as pessoas, não só de Londrina, no Brasil inteiro as pessoas têm curiosidade em relação à nossa cidade, né? E o livro é uma porta de entrada, é um cartão de visitas maravilhoso. Tudo. Esse aqui que eu estou comentando com vocês, o livro atravessa todas as décadas, a gente vem até os restaurantes atuais, contando as histórias do que é o Gengis Khan, o Valentino, contando a história a respeito da cidade dos bares, Bar Lavoura, Bar Pinguim, Bar Brasil, Bar Tamarana, Bar Viação, Bar Globo, Bar Seleto, Bar da Mocidade, Bar Lorena, Bar do Tigrão, Serena e Nanico, Bar do Tomil, Bar Zumbi, Clube da Esquina, Bar do Jota, Bar do Paulista, Bar do Carlão, Fuade, Bar da Costela, Bar do Souza, Lumiar, Tipo 26, Bar do Siroco. Quer que eu continue? Rapaz, meu amigo. Rapaz, tem a história da cidade inteira. Meu amigo, amigos, vocês fizeram um compêndio maravilhoso. Esse negócio de história do boteco é nada. Isso aqui é a história da cidade. Esse livro tem que estar em tudo quanto é lugar. E outra coisa, ele não termina em 2024. Esse aqui é como aqueles livros que tem que ter a reedição de você contar esse livro daqui 3, 4 anos, porque vem novos restaurantes, novas redes, novas tradições. Novas tradições. Os filhos e os netos estão dando continuidade com os mesmos nomes que eu percebi aqui, né? Pessoas que estão com essa tradição. Exatamente. 30, 40, 50, 60 anos. 60, o Bar Brasil, um dos bares com mais tempo na cidade de Londrina, e o restaurante londrinense, né, da Árvore, o restaurante da Árvore. Mesmo. Eu gosto muito de lá. Aí eu pego meus amigos que vêm de fora e falo, amigão, vou levar você até lá com ar-condicionado. Você não se importa com ar-condicionado? Não me importa com ar-condicionado. Eu não sei se tem uma toalha de seda, tal. Você não se importa? Não, tudo bem. Mas vamos comer a francesa? Não sei a francesa, lá é muito chique. Aí eu paro com o carro com o empresário, quando ele olha a cerca, ele olha aquela árvore, de baixo cai as folhas em cima do prato. Arroz com feijão maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês, tem 60 e poucos anos esse restaurante aqui, se não fosse bom não estaria perto. É maravilhoso, é sensacional. E eu gosto de brincar com os meus amigos quando eu levo o pessoal num bar tão simples com a comida tão gostosa. Maravilhoso. As coisas mais importantes da vida são as coisas simples, né, Marcão? Assim, é onde está realmente a sofisticação toda, está na simplicidade. Né? Eu acho que da pessoa, a sofisticação vem tudo de ser educado, não é verdade? De ser simples, e aí o que você tem do outro lado pode ser do jeito que quiser, mas a simplicidade acho que estão nas pessoas. Maurício, obrigado pela sua presença, viu, amigo? Maravilhosa contribuição, você é um sujeito que você tem que escrever mais sobre Londrina também, viu? Vocês têm que se unir aí mais vezes, não é verdade? Vamos fazer mais trabalhos, né? Estamos com esperança de ter mais frentes aí para falar de Londrina, para pesquisar, para trabalhar mais, né? Registrando essas coisas para a história, mas sobretudo agradecer você, viu, Marcão, por essa leitura que você fez, que a mim particularmente me emociona, porque você correspondeu ao nosso sonho. Leitor ideal. Nosso leitor ideal. É o leitor ideal, né, cara? Espero que o pessoal também se anime a procurar o livro, a ter o e-book, né? Para poder compartilhar também dessa história de Londrina. Quem gosta de Londrina, né? Sim, as novas gerações. Então, quem foi das gerações passadas, leia porque vai vivenciar, né? Vai percorrer, vai sonhar, vai discutir com os amigos. E a nova geração, que cidade que é essa, descubra com esse livro, viu? Ô Maurício, você tem um arroba aí no Instagram, coisa parecida? Eu não tenho. Não, né, cara? Eu imaginei mesmo. Por isso que eu perguntei devagarzinho. Você tem, não tem e tal. Você tem celular? Acho que nem celular você tem. Celular eu tenho, mas... Não conseguiu escapar. Não, mas o Instagram é essa coisa de... Não, né? Clonaram aí, meu... Esse eu o fiquei bravo. Facebook ele tem. Facebook você tem? Eu tenho. Tenho. Facebook. Tá bom, pelo menos o Facebook. Tenho essas coisas. Maurício Arruda Mendonça, pelo menos o Facebook, né, cara? Ô, Marco, tem algum contato? Ó, o 91640812, troca ideia com você e busca o livro. PL Editorial, né, que lançou o livro. Tá. E aproveitar e fazer um agradecimento à Beth, do Estúdio Visualitar, que fez o projeto gráfico de gravação. Sensacional, parceira. E temos versão em inglês, né? O livro é bilíngue. Ah, sim, é bilíngue. Bem lembrado. Por isso que eu li na segunda língua, eu li só no inglês. Que bom, que mentiroso, né, cara? Bernardo Pellegrini, cara, sempre é um
É um prazer trocar ideia com você, Que bom, cara. que Se a gente bom. não tivesse assunto nenhum e falasse de qualquer coisa, sai. Não sai, cara. A gente enrola bem, né? Não, vamos bem, né, cara? A gente vem das histórias da cidade, né, cara? É isso. Que maravilha. Amigos, se vocês quiserem acompanhar mais histórias, acompanhem pelo Instagram, Marcão Careca. Por favor, acompanhem para você ter noção das propriedades, não a minha, mas das pessoas que eu trago para esses podcasts. Isso. Eu faço questão de Uma trazer reflexão pessoas... permanente sobre a muito. nossa cidade, sobre as personalidades, não é, Marcão? Gosto muito Eu disso, acho sabe? muito Esse espaço 91,7 que o JB Faria tem uma rádio que alcança Vai. milhares e O milhares de exemplar do pessoas. JB está aqui, autografado, esperando ele vir para a rádio. Você já entregou um pro O Lino Ramos, que é nosso querido Lino, É, né? E agora legal. o JB está aqui guardadinho. Legal, você quer trocar a troco de um livro que tem ali? Você o JB ele quer trocar outro livro, Chico. Ele quer trocar. E o cara que gosta de ler, ele já passou ali na mesa de reunião. Cresceu o Já olho. cresceu os olhão em cima do outro livro que estava ali. Mas é isso mesmo. O livro ele é muito egoísta se ele ficar parado empoeirado. Exato. Ele foi feito para quê? É como um instrumento musical, né? Tem que estar tocando. Como o filho quando um pai quando cria os filhos. O filho é igual barco, não foi feito para ficar parado. Isso. Foi feito para navegar. Navegar. É Puta, lindo foi isso. profundo agora, hein, vai? Agora- Sensacional! Salva de palmas ao nosso bate-papo! Estamos terminando mais um bate-papo, mais um podcast Marcão Careca. O telefone, mais uma vez, 991640812. Adquira o seu exemplar, não pode ser vendido. Esse livro ele tem que ser distribuído e a gente vai aprender cada vez mais sobre a nossa cidade, viu? Obrigado. Obrigado a você, Marcão. Uma alegria gigante estar com você. Você tem esse amor pela cidade, você sabe valorizar essas pequenas coisas que é o conhecimento que cultiva o amor, né? A gente saber que a gente melhora o nosso amor, né? Então é muito, muito gratificante estar participando desse podcast contigo e tratando desse assunto que é uma paixão das nossas vidas, uma cidade que tem uma história e a gente tem esse papel de estar revelando, contando, cultivando essas histórias, né? Então é uma alegria muito grande saber que funciona, que traz conhecimento, traz alegria, né? E traz futuro para nós, né? Porque a gente está mexendo no passado para ter um futuro melhor, né? Maravilha. E tem a foto sensacional. Aqui foi o Hara? O Galante. O Galante. Não. José Juliano. O Juliano tirou essa fotografia que é uma criança pequenininha do lado de um repolho. Couve-flor. Um couve-flor gigantesco. Maior que o bebê. Maior que o bebê. Pra você ter noção, a capa que esses caras escolheram para esse livro. Sensacional, sensacional. Amigos, estamos indo embora com a sensação do dever cumprido pela metade, porque, cara, tinha muita coisa ainda pra gente comentar a respeito de um prato cheio de história, a comida multicultural de Londrina, que eu retrato mais uma vez. Eu vou bater um carimbo como um dos melhores livros que eu já li sobre tudo. Esse livro sensacional. E olha que eu leio muito. Sensacional. Um prato cheio de história. Obrigado, amigos, pela atenção, pelo carinho. Bernardo, Maurício e Marco. E até a próxima oportunidade. E até semana que vem, se Deus quiser. Eu tenho certeza que ele há de querer.